minutos, a gente segue trazendo os destaques do noticiário aqui na Rádio Bandeirantes para conversar neste momento comigo sobre uma situação que eu falava há pouco, sobre o possível golpe de Estado no Peru, que está em andamento. Está na linha, conectado via Skype, o colega jornalista peruano, amigo pessoal, Luiz Buranca. Luiz, uma boa tarde ao amigo, se é que dá para chamar de boa tarde. Como é que está essa situação de momento aí no Peru? Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Obrigado, Jean. Boa tarde, pessoal. A situação, bom, primeiro, com certeza é o golpe de Estado. Não é um possível golpe, é o golpe de Estado, porque a primeira coisa que aconteceu foi que o presidente, bom, agora chamado de ditador Castillo, foi que violou o artigo 117 da Constituição do Peru, que diz que a Constituição estabelece que o presidente da República só pode ser acusado durante o seu mandato de traição à pátria por impedir as eleições presidenciais, parlamentar, regional ou municipal, dissolver o Congresso, ou salvo que nos casos previstos no artigo 134 da Constituição, é por impedir a sua reunião com o funcionamento. O Jurado Nacional Eleitoral, ou mais organismos do sistema eleitoral. Castillo tinha 7, 8 processos legais que ele estava atravessando. A semana passada, o congressista Eduardo Málaga apresentou uma nova estrutura de impeachment contra o Castillo. Foi a terceira moção de impeachment contra Castillo, já que ele já tem 2 passadas, uma em dezembro de 2021, a segunda no meados do ano. Agora, a situação foi mais extrema, porque um dos colaboradores eficazes que foi atrapalhado pela justiça peruana, falou de que Castillo recebeu uma considerável quantidade de dinheiro ilícito. Agora, hoje ia ser a moção de impeachment, a sessão de votos. Castillo decidiu primeiro, antes de acontecer esta reunião no parlamento, dissolver o Congresso, o que agora significa definitivamente, incluso por os partidos de esquerda, que muitos ficaram com ele no começo do seu governo, agora estão falando também de golpe de Estado. Eu acredito que só as bancadas de extrema esquerda, que são muito poucas aqui no Peru, são as únicas que estão respaldando este golpe de Estado do Castillo, porque eles o que queriam era a nova Constituição. Eles estão desejosos da nova Constituição e acreditam que este é para eles o primeiro passo para lograr isso. Agora, Luiz, é uma situação que me chama a atenção também, que está em andamento. Os congressistas estão votando pela destituição do presidente, né, nesse momento. Teve uma deputada, agora há pouco, pelo que eu acompanhei, que votou sim, inclusive pediu que o prendam rápido, porque ele já está fugindo, né? Já alguma versão da prisão do Castillo poderia... ele até pode se asilar-se numa embaixada, por exemplo, né? Mas como é que está esse rumor por aí até então sobre a possível prisão ou não do presidente peruano? Bom, já há algum tempo já se notava um presidente, agora ditador Castillo, com medo. Agora, depois deste anúncio muito cataclísmico para aqui no Peru, todos os ministros apresentaram a sua renúncia aos seus cargos. E também apresentou a sua renúncia o advogado do próprio presidente Castillo, Benji Espinosa. Ele foi advogado do Castillo, é um dos mais eficazes que ele teve na sua experiência no governo. A minha opinião, ele era uma pessoa com muitas estratégias, mas agora ele justo falou no seu Twitter, eu
vou falar do que ele disse. Eh, Ele estava defendendo a presunta inocência do Castillo, mas agora, com uma violação à Constituição do Peru, ele apresentou a sua renúncia. A igual que todos os ministros, o clima aqui é de uma extrema tensão e também um signo de interrogação muito, muito perigosa aqui. Já o dólar está pelos céus. Já a situação econômica é de medo extremo. Muitas pessoas já estão indo para as ruas a protestar, tanto contra o governo do Castillo, assim como algumas pessoas estão indo para o Congresso para, para celebrar, para comemorar essa fechada do Congresso. Agora, Luiz, um outro ponto que eu também fico de olho por aqui é que há pouco tempo o presidente peruano disse que teria uma prerrogativa constitucional para dissolver o Congresso se dois dos seus gabinetes de ministérios, por exemplo, perdessem os votos de confiança levados à legislatura. Teve uma época até que o ex-presidente Martim Vizcarra fez isso, foi em 2019, se não me falha a memória. Só que agora há algumas diferenças, né? O Congresso, em 2019, ele acabou não reconhecendo a dissolução do Vizcarra e acabou nomeando uma nova presidente. Acabou não acontecendo nada, né, após isso. E acabou me chamando a atenção que há algumas semanas o Castillo, ele fez uma jogada para tentar dissolver o Congresso, uma espécie de contra-ataque a essas sucessivas ameaças dele ser derrubado, né, que tinham começado a se desenhar. Como é que tu tem visto esse cenário? Também já teve um outro ponto que me chama a atenção, que foram as renúncias por parte de ministros do governo de Castillo, né? Como é que está repercutindo isso aí? Bom, como você diz, é muito diferente a situação que tem Castillo agora com a situação que Vizcarra tinha. Quando Vizcarra foi presidente do Peru, ele gozava de uma popularidade que ele tinha. Desculpa? Pode seguir, Luiz, por favor. Desculpa. Ele ficava feliz de uma popularidade que ele tinha até o 2020, quando explotou o caso do Vacuna Gate. Esse caso foi depois do seu governo, porque Vizcarra ficou derrubado em novembro de 2020. Mas esta situação é completamente diferente. Pedro Castillo não tem a popularidade que Vizcarra teve em 2019. E também eu quero mais comparar isto como fechamento, como um autogolpe que fez Fujimori em 1992, o 5 de abril. A diferença que tem Castillo com Fujimori é que Fujimori nessa época ele estava fazendo políticas antiterroristas. O Peru estava combatendo o terrorismo do Sendero Luminoso, o terrorismo da MRTA, e o Castillo está fazendo isto para brigar contra o Congresso, precisamente para brigar contra o Congresso e também contra o Poder Judicial. Que já mostrou provas que ele está fazendo provas de corrupção no seu governo, provas muito contundentes. Há que precisar que Castillo é o primeiro presidente peruano que é investigado no meio do seu governo. Ollanta PPK e o mesmo Fujimori, Toledo, eles foram investigados depois dos seus governos. Castillo é a primeiro governante que é investigado no meio do seu governo. E chama a atenção pelo ineditismo desse fator como um todo. Agora, Luiz, antes do jornalista Luiz Buranca, eu quero saber do cidadão peruano Luiz Buranca. Como é que tá a situação nas ruas aí de momento? Como é que a tua família também tá vendo essa situação, né? Que é muito preocupante como um todo e que pode se agravar, né, ao longo das próximas horas também. Uhum. Bom, como cidadão, eu acolho ao artigo, estas são palavras que eu vou falar como cidadão, que, bom, eu acolho ao artigo 46 da Constituição da República, que é
Ninguém deve obedecer a um governo usurpador, nem a quem assume funções públicas em desacordo com a Constituição e as leis. A população civil tem o direito de insurgir em defesa da ordem constitucional. São nulos os actos dos que exercem funções públicas. Todos estão falando desse artigo nas redes sociais, no Twitter, e incluso os partidos de esquerda que no início ficavam ao lado do Pedro Castillo. É uma situação muito tensa aqui. Bom, pela sorte, eu moro em um lugar longo do centro do Lima. O perigo está acontecendo lá. Já há muitas pessoas, muitas tanquetas também, carros da Polícia Nacional que estão resguardando o Congresso, o Parlamento da República. Pelo tanto, até agora, o que eu falo que agora, neste preciso momento, o Congresso está debatendo de maneira extraordinária o processo da vacância, o processo da vacância que agora sim acho que já vai ter todos os votos necessários para ter Castillo fora. O panorama, o futuro, eu não posso te falar de o que vai acontecer. É um momento de medo extremo. Acho que eu preciso dizer também que Castillo decretou ordem de recolher a partir das 10 da noite. Sim. aqui no Peru. Todos devem ficar às suas casas a partir das 10 da noite, mas, reitero, muitos não vão seguir essa lei devido ao artigo 46 da Constituição da República. Agora, Luiz, eu estava dando uma lida aqui entre os assuntos do noticiário. O presidente da Suprema Corte do Peru, Francisco Morales, afirmou que Castillo já não é mais o presidente do Peru e está pedindo que o Congresso se reúna imediatamente. Pelo que você está vendo até então aí nos noticiários e acompanhando com todo esse cuidado, você acha que há algum fator pode ocorrer a causar a impedir, melhor dizendo, essa reunião por parte do Congresso? Porque é o Congresso, de fato, quem vai decidir, né, tudo. Sim, justo quando eu falava com vocês, a minha namorada chamou-me e ela disse que Castillo está abandonando agora o Palácio do Governo. Os jornalistas aqui no Peru estão especulando que Castillo pode fugar para o México. Estão falando dele fugar para o México. México ou a Venezuela também. Não sabemos até agora, são puras especulações, mas agora Castillo e a sua família, justo eu encendi o televisor, Castillo e a sua família estão abandonando o Palácio do Governo. Perfeito. Luiz, ainda em relação a todos esses fatores, me chama a atenção, né? Eu até estava comentando agora há pouco aqui pelo teor de preocupação como um todo, mas como é que você vê também essa questão voltada à renúncia dos ministros? Por exemplo, agora há pouco no Twitter eu estava acompanhando por aqui que o Alejandro Salas, o ministro da Cultura e Trabalho, acabou se manifestando, né? Até fazendo a tradução aqui para os nossos ouvintes e quem nos assiste também na live no YouTube, ele disse que é coerente com os princípios dele e que, com total respeito à democracia, apresentou a renúncia ao gabinete ministerial, que agradeceu ainda por ter servido ao país durante o período em que esteve à frente das pastas da cultura e do trabalho. Essas renúncias de ministros do governo Castillo também te surpreendem ou, de certa maneira, isso já era previsível por conta de todo esse cenário crítico que o Peru vive nos últimos meses? Sim, a situação política é necessário relembrar que a situação política do Peru nos últimos 2 anos, eu preciso dizer que os 3 são possivelmente os mais tensos da história do Peru, desde os anos 90, possivelmente. Dos ministros mais leais do Castillo, Alejandro Salas, ele foi o primeiro que apresentou a sua renúncia no gabinete ministerial. E isso foi uma das coisas mais impactantes do dia. Até agora já começou a sessão extraordinária do Parlamento
Acho que agora vai ter os votos para dar com finalizada o impeachment do Castillo. Luiz, seguiremos nos falando pelo WhatsApp, acompanhando essa situação contigo aí. Eu quero que tu me mantenha informado, especialmente nessa questão voltada à segurança, né? Então, voltada a essa tua medida. Também a família como um todo, a namorada também, né? A namorada fazendo sucesso lá na gastronomia, pelo que eu acompanho também, pelo seu Instagram. Mas seguiremos nos falando, me mantenha informado. Boa sorte por aí, que a situação caminhe para o desfecho mais positivo possível, meu amigo. Obrigado a vocês, Jan. Obrigado a toda a mesa. Eu gostei de falar com vocês hoje. Voltaremos a nos falar até mesmo antes do que você imagina, Luiz. Até uma próxima oportunidade. Se te cuida. Sim, com certeza. Muito obrigado a vocês. Agora, 3 horas.